Tá tudo certo. Deixa o irmão Marco falar. Calma, irmão, calma. Deixa o irmão Marco falar. Não é momento. O meu pai não pode nem despedir dessa casa de 6 anos falando. O meu pai não pode nem despedir dessa casa de 6 anos falando. Tá caindo uma chuva abençoada aqui, muito boa. Olha só. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Emerson Eliel aqui. Esse vídeo aí que eu vou mostrar para vocês teve uma questão importante aqui para a gente falar no assunto da igreja em geral, né? Quando nós olhamos ela para uma instituição, uma igreja que foi criada e pelas leis precisa, né, do seu CNPJ, a sua organização, que são os homens que estão à frente ali, o líder eclesiástico ali, né? E a constituição dela de membresia, de pessoas que fazem parte desse ajuntamento. É importante para nós sabermos aonde nós colocamos a graça de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós. Eu quero colocar aqui para você o vídeo na íntegra, aí vocês vão buscando entender as falas que a gente vai colocar aqui no nosso comentário. Tá tudo certo. Deixa o irmão Marco falar. Calma, irmão, calma. Deixa o irmão Marco falar. Não é momento. Ó, só quero explicar. Enquanto perdurar, o Marco é a vontade dele, é o sentimento dele, prevalece a vontade dele. Agora o assunto do irmão Paulo será levado em reunião. O assunto é bastante pesado para o ancião como nós tomar conta. Então, o seu presidente é que vai tomar a situação do assunto. Então, essa reunião vai ser discutida, considerada numa reunião ministerial. Ele será chamado. Aí, meu irmão Samuel, não é nós que estamos aqui que vamos resolver. Porém, enquanto perdurar essa situação, o irmão Paulo não vai atender nada, nem no momento, Glória a Deus. nem no momento, até que se decida essa decisão. E estará atendendo a obra de Deus aqui. Levante o pé, irmão. Glória a Jesus, aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus, Santa Liga, glória a Deus, Estará atendendo a obra de Deus aqui. Irmão Daniel Castanheira, irmão Paulo, irmão Celso. Oportunidade estarei junto com os irmãos aqui também. E a Irmandade ora a Deus para que a paz permaneça sobre essa cidade. Essa cidade tem muito a crescer, porém precisa união. E orar a Deus e vigiar para que o tentador não venha fazer uma derrota, porque isso é o objetivo do adversário. Mas nós temos que envergonhar ele. No nome do Senhor Jesus, a Irmandade se acalme, ore a Deus e bastante vigilância. O assunto não está, então, em esquecimento, estará sob os cuidados dos anciãos mais antigos do Paraná, a qual tomarão feita dessa situação e o que eles decidirem, vamos dizer amém. Então, olha Deus, é o que temos que expor para a Irmandade. E já então que tinha que expor, fica na comunhão, evite fazer tumulto. Aquilo que nós não podemos fazer é o Senhor que faz.
O assunto é orar no Senhor. O que for de justiça, Deus vai fazer para Mamburê. Deus seja louvado. Meu pai não pode nem pedir nessa casa 6 anos falando. Observe, irmãos, que o irmão ali que está atendendo, provavelmente seria o ancião, né? É o ancião, algum ancião, mas não é o que eles estão falando ali, se eu não me engano, de nome Paulo, né? Que parece que vai ficar afastado, que segundo o vídeo, até está escrito aí no vídeo, não sei, foi por ele que o cooperador renunciou, né? Então, por causa deste ancião, está acontecendo renúncias. O que acontece muito, irmão, é que até chegar a esse ponto, o que fizeram aí é uma coisa muito boa, né? É diferente. Talvez demorou também, porque às vezes essas coisas vai acontecendo, o ancião fazendo algumas coisas ali, sendo o líder da cidade, tendo outros anciãos, ele que é o que comanda, digamos assim. Quando é para o bem, se os outros não têm capacidade, quando é para o bem de uma igreja, de um pastoreio da igreja, tudo bem, mas quando começa a haver coisas que levam até os cooperadores a ficar descontentes e a trazer renúncias e essas coisas, às vezes demora para alguém levar isso para uma regional ou a igreja se manifestar com poder, porque sim, a igreja tem o seu poder de influência. Você imagina uma comunidade que toda a igreja, as pessoas que são membros ali, constituído como igreja em Cristo, não puder ter voz alguma, mesmo vendo tantas coisas injustas. Foi até Luiz Carlos que pregou numa pregação falando sobre as injustiças que as pessoas se calam. E na igreja não vai ser diferente, porque quem que vai ir contra um ancião, né? Ele, por mais que ele esteja fazendo coisas ali, as pessoas vão deixando, é a vontade de Deus, vão largar na mão de Deus. Só no que nós pode fazer, só entregar em oração. É o que sempre as pessoas vão dizer. Mas Deus deixou a capacidade para o ser humano de discernimento e entendimento, né, para que tome atitudes favoráveis à saúde da igreja. Em 2 Coríntios capítulo 2, quando Paulo fala de uma disciplina sendo aplicada a uma pessoa que estava talvez tinha feito algo errado, algo que entristeceu ele, e foi feita uma disciplina na igreja. Depois ele volta e fala porque a igreja estava naquele momento sendo também muito severa com aquela pessoa. Então a igreja ela tem sua influência, ela tem que ter voz, né? Mas é claro que quando está tudo debaixo de uma liderança que não está sendo condizente com aspectos de uma igreja saudável, aquilo que Cristo conduziu a igreja a ser. Se a igreja está sendo um local ruim ao ponto de ver cooperadores fazendo renúncias, né? Aí pelo jeito não estava nada bom, porque quando falou que esse ancião ia ficar sentado até resolver o caso, o pessoal até glorificou, né? A Irmandade glorificou, porque alguma coisa não estava bem mesmo. Então isso foi algo novo, foi algo bom para a igreja mostrar, a denominação tem que mostrar para esses líderes que querem ir na frente de tudo, tá à frente de tudo, querendo comandar tudo ao seu modo, arbitrário como muitos são, mostrar que alguém ali está intervindo, né, seja a regional, seja o Braz, para que não aconteça esse tipo de autoritarismo. E foi o que aconteceu aí, que a gente está vendo pelo vídeo, não sei detalhes, mas o que se mostra é que o ancião foi sentado pela culpa até mesmo das renúncias. Daí está acontecendo a renúncia. E se eu derrubo a caneca aqui, depois eu ia levar fumo da minha esposa. Mas o que acontece? E se isso acontecer mais vezes, outros vão deixar de ser tão autoritários, ao ponto de querer sempre estar mandando de maneira arbitrária, de dono da igreja. E aí não tem saúde, não tem fé que dure num lugar desse, porque as pessoas, infelizmente, irmãos, muitos depositam toda a sua fé na denominação como, vamos falar, eu sempre falo que a obra de Deus é aquilo que Jesus fez por nós no madeiro da cruz, a sua graça e um favor imerecido à humanidade. E isso constituiu várias denominações ao longo de milhares de anos. Várias denominações protestantes pelo mundo inteiro. Denominações
que são cristãs pelo mundo inteiro, e ao mesmo tempo a gente vê que a congregação é uma igreja nova, recente. Já vinham as pessoas que morriam pela fé, davam sua vida pela igreja de Cristo, diante das autoridades, muitas das vezes, que ceifavam a vida destes. Então começou-se a obra de Deus há milhares de anos, fazendo-se manifestar em várias denominações. Não podemos negar que Deus agiu em várias denominações, na casa, na vida, em familiares de muitas pessoas por longos e longos anos. E a congregação é uma igreja que também vem aprimorando, aprendendo situações, com situações. Sei que hoje a gente vê que tem até aí falas de uma profissão de fé saindo da igreja que seja para melhorar a instituição. Nós não podemos ser aqui tão, na verdade, somos resgatados por Cristo, amados por Ele de uma certa maneira inimaginável, para não vivermos também de ataques e esperança que essa igreja nunca venha a melhorar mais e mais, nunca venha a crescer. Temos que estar sempre, quando vamos orar por nós e nossos familiares, entregando esse ministério da congregação cristã no Brasil, para que eles cresçam em graça e conhecimento e em amor verdadeiro e adoração verdadeira a Cristo, aquela adoração que é inegociável diante de qualquer circunstância e qualquer situação. Uma adoração que não se compra, que não é vendida, que não é por troca nem por barganha. A verdadeira adoração a Cristo e o amor para com o próximo. Só assim constrói-se uma igreja verdadeira, preocupada com pessoas, preocupada com a humanidade, assim como Cristo se preocupou. Ele não deu a vida por uma igreja, por uma instituição, uma placa. Jesus foi o que mais pregou contra, iniciou sua pregação forte contra a placa, quando dizia nem aqui nem ali, mas que seja em espírito e em verdade. Porque a mulher samaritana, ela perguntava: meus pais, né, minha mãe em tal lugar, meu pai em tal lugar, minha mãe, né, um era na igreja, o outro era no monte, aonde eu devo adorar? Nem aqui nem ali. Outros vieram acusando que alguém estava expulsando o demônio, curando em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele disse que deixai-vos, porque aquele que não é contra nós é por nós. Mas hoje, as denominações, e muitas vemos por aí, com muitas situações, que são contra o próprio Jesus, porque elas se põem no lugar de Jesus Cristo quando seus líderes, né, e eles colocam decisões que dizem ser vinda por Deus e Jesus Cristo. E as pessoas trocam Jesus pela denominação, ao ponto que a gente vê aí pregadores, alguns deles aí famosos, entregando cura, entregando muitas coisas em troca de dinheiro. E isso inúmeras vezes a gente vai ver e vai acontecer mais e mais. Eu achei que a internet ia melhorar tudo isso, mas só piorado assustadoramente, né? Eu achei que as pessoas iam ver a internet, assistir as coisas que acontecem, e iam melhorar a sua fé em Jesus Cristo, mas aderem a tantas coisas, se bem que antes, quando não tinha essa internet escancarando tudo, eu acho que a adoração a Valdomiro Santiago, aquelas igrejas lotadas, né, da Universal do Reino de Deus, o Edir Macedo, com muitas pessoas à frente dele, naquela questão toda trabalhada em torno de dinheiro, né? Isso sempre aconteceu, infelizmente. Mas agora, tanto a congregação, hoje ela é colocada na internet como algo muito errado, ou algo que... Mas essas coisas sempre aconteceu. Você tem que acreditar que nosso Senhor Jesus está no controle de todas essas coisas, por mais horrível que você veja. Tudo isso está dentro da palavra de Deus. E tudo isso que você está vendo hoje, só está vendo porque tem a internet. Mas já acontecia. Ancião que mandava muito na cidade, cooperadores não aguentou, saiu do cargo. Só que agora, irmãos, as pessoas elas filmam, tem celular, as pessoas falam um para os outros. E nós temos que aprender a caminhar com esse ambiente. Tendo amor para que a denominação, não só a congregação, mas que elas se acheguem cada vez mais perto do alvo que é nosso Senhor Jesus Cristo. E que abandone o seu legalismo e a sua troca, o seu extremismo religioso. Até Davi Trevisan,
um dos anciãos lá do conselho uma vez falou sobre o extremismo, até mesmo na hora do batismo, né, de ficar forçando as pessoas que já se batizou num lugar, já se sente salvo por Cristo, a rebatizar. Até ele falou de um extremismo religioso. E isso acontece, irmãos. Quem não vivencia isso é aquele que, claro, que não vai se envolver com nenhuma igreja. Mas a pessoa que ela se envolve, que ela se entrega numa vida de estar numa comunidade, estar junto com pessoas, ele vai ver inúmeros problemas com seres humanos. E isso não tem fim, não tem fim. Isso só quando o Senhor, com nuvem de glória, vier buscar a sua igreja que não é perfeita. É uma igreja falha, com muitas fraquezas, pasmem, com muitos pecados. É isso aí, irmão. Esse é o vídeo de hoje. Paz e graça verdadeira no coração de todos. Se inscreve nesse canal e se inscreve no canal do Instituto Medita Fé. Quem puder ir ver a última pregação que eu coloquei do nosso irmão, o ex-CCB Juliano Francisco, ali de Londrina. O Instituto está lá em Londrina. Nosso irmão ali é genro do ancião mais antigo, um dos anciãos mais antigos ali do Paraná, mas que iniciou umas reuniões em casa e assim se seguiu e começou um instituto. E a gente, como aqui nós não julgamos denominações, nós apoiamos que esse instituto cresça, evangelizando, assim como outras igrejas, assim como a congregação cresça no conhecimento, fazendo isso, sentando esses homens que quer ser arbitrário com uma população tão simples, às vezes tão humilde, tão em busca de fé, outros em busca de coisas para si mesmo, mas caminhando dentro da graça de Cristo, como muitas outras denominações estão. Paz e graça, e a paz de Deus, e até o próximo vídeo.